Pré-modernismo. O pré-modernismo foi um movimento literário brasileiro que se desenvolveu entre o final do século XIX e o início do século XX, mais precisamente entre 1902 e 1922. Ele é considerado um período de transição entre o realismo-naturalismo e o modernismo, marcado por uma busca por uma identidade nacional e por uma experimentação estética que rompesse com os moldes tradicionais. A característica principal do pré-modernismo é a busca pela nacionalidade, ou seja, a preocupação em criar uma literatura que fosse verdadeiramente brasileira. Isso se deve ao fato de que, no final do século XIX, o Brasil estava passando por um período de grande transformação social e cultural, que incluía a abolição da escravatura, a proclamação da República e a chegada de muitos imigrantes. Nesse contexto, surgiu a necessidade de se criar uma literatura que refletisse as novas realidades do país e que pudesse, ao mesmo tempo, construir uma identidade nacional. Essa preocupação pode ser observada nas obras do pré-modernismo, que frequentemente tratam de temas como a vida no campo, o sertão, a questão social, a religiosidade popular e a cultura indígena. Entre as obras mais importantes do pré-modernismo estão Os Sertões, de Euclides da Cunha, Canaã, de Graça Aranha, Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, e A Bagaceira, de José Américo de Almeida. Todas essas obras são marcadas pela preocupação em retratar a realidade brasileira de forma autêntica e pelo uso de uma linguagem que se afasta dos moldes tradicionais da literatura. Os Sertões, de Euclides da Cunha, é uma obra que retrata a Guerra de Canudos, um conflito ocorrido na Bahia entre 1896 e 1897. O livro é uma mistura de ensaio e narrativa e apresenta uma visão crítica sobre a sociedade brasileira da época. Canaã, de Graça Aranha, é um romance que conta a história de imigrantes europeus que chegam ao Brasil em busca de uma nova vida. A obra é considerada uma das primeiras a retratar o processo de imigração no país. Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, é um romance que retrata a vida de um funcionário público que, inspirado pelo nacionalismo, tenta criar uma identidade cultural brasileira. A obra é uma crítica à burocracia estatal e à falta de interesse da elite em construir uma identidade nacional. A Bagaceira, de José Américo de Almeida, é um romance que retrata a vida no sertão nordestino e a luta pela sobrevivência em um ambiente hostil. Em relação aos vestibulares nacionais, as obras do pré-modernismo têm presença frequente nas provas de literatura. Isso se deve à importância do movimento na construção da identidade cultural brasileira e ao fato de que as obras são consideradas fundamentais para a compreensão da literatura nacional. Além disso, as obras do pré-modernismo apresentam uma linguagem mais acessível do que as obras do modernismo, o que as torna mais fáceis de serem compreendidas pelos estudantes. Por isso, é comum que as obras do pré-modernismo sejam exigidas em vestibulares de todo o país. Entre as obras do pré-modernismo que mais aparecem nos vestibulares estão Os Sertões, de Euclides da Cunha, e Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. Essas obras são frequentemente exigidas em questões que buscam avaliar a compreensão do estudante sobre o contexto histórico e social em que foram produzidas, bem como sobre as características estilísticas e temáticas do pré-modernismo. Em resumo, o pré-modernismo foi um movimento literário brasileiro que se desenvolveu no final do século XIX e início do século XX, marcado pela busca por uma identidade nacional e pela experimentação estética. Suas obras retratam a realidade brasileira de forma autêntica e apresentam uma linguagem mais acessível do que as obras do modernismo. Por isso, as obras do pré-modernismo são frequentemente exigidas em vestibulares de todo o país.